Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre padiolas. As padiolas são recipientes utilizados para a dosagem dos agregados em volume unitário, quando não é possível fazê-lo em massa. Então, ele é utilizado para a dosagem de concretos em obras de menor porte. As padiolas, elas podem ser construídas de madeira, plástico ou aço. Pode ser feita para ser carregada por 2 operários, qual elas têm uma forma prismática, ou montada sobre rodas, que tem uma estrutura semelhante a carrinhos de mão, para ser transportada por apenas um operário. Então, temos aqui alguns exemplos, modelos de padiola, que são construídas, pode ser construídos na própria obra, padiola de madeira, tá? Então, assim, quando elas têm, as 2 pontos de apoio, então precisa ser carregada por 2 operários. E também temos as padiolas tipo trapezoidal, que são as mais são montadas sobre carrinhos para facilitar até o trabalho, e que facilite a vida do operador ali na obra. Então, a padiola trapezoidal deve ser utilizada quando se tem betoneira com carregador, que permite a construção de uma pequena rampa para acesso da padiola sobre rodas. Então, quando essa padiola ela pode ser feita na obra, temos as dimensões, segue as dimensões padrão, tá? Então, é um cálculo para a gente saber qual é a altura de uma determinada padiola. É uma padiola tradicional, que é aquela que vai ser carregada por 2 operários. Então, recomenda-se utilizar uma largura de 35 centímetros dessa padiola, e um comprimento de 45 centímetros, sendo que essa altura aqui, ela vai variar conforme o volume do material que vai ser dosado. Então, temos um exemplo aqui da padiola de areia, no qual nós vamos dimensionar para um volume de areia de 115,625 decímetros cúbicos ou 0,115 metros cúbicos. Aqui temos uma escala de transformação de unidades, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Então, se eu tenho 115,625 decímetros cúbicos, quer dizer que eu vou multiplicar ou vou dividir, por 1000, por exemplo, dependendo de cada casa que vai se andar. Se eu tenho uma numeração que ela está em decímetro e eu quero transformar para metro, o que eu faço? Se eu vou caminhar da direita para a esquerda, eu vou fazer uma divisão. Se eu vou caminhar apenas uma casa, então eu vou dividir por 1000, tá? Então, é por isso que 115,625 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,115 metros cúbicos. Voltando à nossa fórmula, sabemos que volume é a área vezes a altura. Temos a dimensão padronizada da padiola, que é de 35 centímetros por 45 centímetros. Como aqui o nosso volume está em decímetro, centímetro para decímetro, o que eu faço? Eu vou caminhar da direita para esquerda, tá? Então, assim, como é uma dimensão linear, eu vou apenas dividir por 10, tá? Então, 35 centímetros é a mesma coisa que 3,5 decímetro. 45 centímetros é a mesma coisa que 45 centímetros é a mesma coisa que 4,5 decímetro, tá? Então, só substituo aqui e faço o nosso cálculo da nossa altura, sabendo que vai ser 115,625 dividido, por essa multiplicação aqui. Então, eu tenho um resultado em decímetro, 7,34, decímetros. Como eu estou sabendo que as dimensões da minha padiola é 45 por 35, centímetros, então minha altura também eu vou deixar ela em centímetro. O que é que eu faço?
decímetro para centímetro, eu vou caminhar da esquerda para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10. Pode-se observar que a nossa altura ficou com 73,5 centímetros, ou seja, uma altura muito grande, tá? Então, assim, vai ficar uma padiola com altura muito excessiva, né? Então, a gente temos que dividir, tá? Ou seja, construir duas padiolas, por exemplo, para poder estar diminuindo essa altura. Então, como a nossa altura ficou excessiva, né? E para que ela não fique tão alta, e se vai ter uma padiola com a altura excessiva, também vai aumentar, né, o número de material, então vai ficar com peso também excessivo. Então, é melhor dividir essa altura por 2, tá? E especifica duas padiolas, ou seja, a dimensão das padiolas, das duas padiolas, será de quanto? 35 por 45 por 37 centímetros. Novamente, como é que você vai calcular a padiola para a brita? Por exemplo, temos um volume de brita de 97 decímetros cúbico, tá? Então, se eu jogo na nossa fórmula novamente, o volume de brita é 97, a largura da nossa padiola é de 35 centímetros, 3,5 decímetros, vezes 4,5 decímetros, vezes a nossa altura, encontramos a nossa altura, que é 97 dividido por essa multiplicação aqui, tá? Então, temos uma altura de 6,16 decímetro, transformo para centímetro, multiplico por 10, né? Então, tenho uma altura de 61,6 centímetros. Então, faz a mesma coisa, a padiola fica com altura excessiva, então, recomenda-se duas padiolas, você vai dividir a altura, né, por 2. Permanece a largura, né, o comprimento, vezes 31 centímetros. Então, a nossa padiola vai ter dimensões, né, duas padiolas, 35 por 45 por 31 centímetros de altura. Então, quando se trabalha com padiola na obra, como é que fica, né, a expressão do traço, tá? Então, temos aqui um saco de cimento, duas padiolas de areia e duas padiolas de brita, ou seja, 1 para 2 para 2. Quando o traço é dado em latas, considerando uma lata de 18 litros, então um saco de cimento, né, é 50 quilos, tá? Um saco de cimento de 50 quilos corresponde a 36 litros, ou seja, um saco de cimento é como se fosse duas latas, tá? De 18 litros, que é igual a 36 litros. Então, temos aqui um traço dado em latas, tá? Só o cimento que está em quilos, um saco de cimento de 50 quilos, 4 latas de areia, 5 latas e meia de pedra, uma lata e um quarto, né, de lata de água. Sabemos que uma lata corresponde a 18 litros, né? 4 latas vai corresponder a quantos litros? Então, só verificando aqui como é que fica essa transformação de latas para litros, né? Então, temos 4 latas de areia. Se uma lata corresponde a 18 litros, 4 latas vai corresponder a quantos litros? Eu faço a minha regrinha de 3, 4 vezes 18, 72 litros de areia. E 5 latas e meia de pedra seria como, né? 5 vezes 18 mais a metade aqui, 0,5 vezes 18, igual a, tenho 99 litros de pedra. 1 e 1 quarto, né, de água. Então, tenho 1 vezes 18, tá? Mais 1 quarto vezes 18. Eu tenho 22,5 litros de água. Então, para verificar como é que fica a proporção, né, de materiais em litros por quilo, tá? Então, vou considerar o cimento em quilo mesmo. Então, vou considerar o cimento 50 por 50, né? A gente sabe que todos os materiais vão se relacionar com o cimento. Então, eu tenho uma primeira proporção que é 1.
72 litros de areia por 50 quilos de cimento, eu tenho 1,44. 99 litros de pedra por 50, eu tenho 1,98. 22,5 litros de água dividido por 50, eu tenho 0,45. Lembrando que toda essa proporção ela está relacionada, né? Volume por massa. Então, esse traço ele tem um rendimento de 8 latas, que corresponde a 0,14 metros cúbicos. Como, né? Sabemos que uma lata é 18 litros, então 8 latas corresponde a quantos litros? 144 litros, né? Só multiplicar 8 vezes 18. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, tá? Então, 144 litros corresponde a quantos metros cúbicos? É só eu dividir, né? 144 vezes 1, 144 dividido por quem? Por 1.000, tá? Então, 144 dividido por 1.000, eu tenho 0,14 metros cúbicos. Então, agora nós vamos falar sobre o chapisco, o embolso, o reboco. Só verificando aqui no nosso desenho esquemático, temos uma base ou substrato, tá? Que a gente chama, que pode ser tanto material de concreto, né? Ou alvenaria. Temos a preparação dessa base, essa preparação é feita com quem? Com o chapisco. O chapisco ele tem a finalidade, né, de aderir os outros revestimentos que vêm posteriores, tá? Após o chapisco, tem uma camada de regularização, que a gente chama de embolso. Após o embolso, né, no caso o embolso ele é utilizado quando se vai aplicar revestimento cerâmico, tá? Então, é para receber esses tipos de revestimento. Se caso a parede, né, ela vai ser preparada para receber uma pintura, tá? Então, é feito mais uma camada, que é chamado de reboco. O reboco, ela tem a finalidade, né, de alisar e também preparar, né, esse material para poder estar recebendo uma outra camada de acabamento, tá? Seja através de uma massa corrida para ficar mais lisa ainda e uma pintura. Então, temos aqui o chapisco, tá? O chapisco ele tem a finalidade de estar facilitando, né? Facilitar a aderência dos outros revestimentos que vêm posteriores. Então, o chapisco ele deve ser uniforme, com pequena espessura e acabamento áspero, e a cura ela dá-se após 24 horas da aplicação. Então, tenho aqui o exemplo do traço para chapisco, traço 1 para 3, ou seja, uma lata de cimento mais 3 latas de areia grossa, tá? Esse traço ele tem um rendimento aproximado de 35 metros quadrados. Então, o chapisco é a camada menos espessa e mais grosseira do revestimento. Então, ele antecede o embolso e garante sua aderência à parede. Então, quando a parede também ela vai apenas, de vez de ter um acabamento como pintura, ela vai receber revestimento cerâmico, né, azulejos, porcelanato, é feita uma outra camada argamassada, tá, que a gente chama de embolso. Ela é apenas rafeada na régua alumínio, tá? Então, por isso, como ela vai receber esses revestimentos, ela precisa ter uma superfície regular, então vai regularizar, né? Porém, áspera, ou seja, ela vai ser uma camada mais áspera também para estar facilitando a aderência da argamassa dos revestimentos. Então, temos também aqui um outro exemplo de traço para embolso, 1 para 2 para 8, que é uma lata de cimento, 2 latas de cal e 8 latas de areia média. Então, esse material aqui, tá? Ele tem um rendimento aproximado de 12 metros quadrados. Então, o embolso, novamente, né, verificando, ele tem a função de regularizar a base. A espessura aproximada de 1,5 cm.
O reboco, ele é uma camada, né, que ele é utilizada para dar um acabamento final, é utilizado em ambientes que a gente chama de quente, né, como quartos, salas, tá? Escritórios, ou seja, ela vai proporcionar um acabamento mais fino, liso e pouco áspera. Então, vai ser preparada para receber a pintura, texturas, papel de parede, tá? Então, essa camada ela é desempenada com a desempenadeira lisa. O traço para reboco. Então, temos um exemplo de traço de 1:5, uma lata de cimento, mais 5 latas de areia média, tá? Também conhecido como massa final, é a camada mais delicada, ou seja, vai ter um melhor acabamento aí. Usado para dar uma cobertura uniforme, apta para estar recebendo a pintura. A espessura é de até 1 centímetro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.